Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão, minha irmã. A graça de Deus esteja na sua vida. Somos convidados hoje a acolher a palavra santa de Deus. O Evangelho de hoje tem uma profundidade muito grande, sobretudo porque nos ensina como é que nós devemos viver de fato a nossa fé no que diz respeito à partilha. Eu convido você a acompanhar a reflexão. Vamos ver alguns pontos importantes para viver esta fé, nesta experiência da partilha, que possamos bem refletir nesta riqueza do Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 6, de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isto para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, uma das grandes lembranças que eu tenho quando fiz o magistério, preparando-me para a formatura do magistério, preparando também para formar, para ser professor, uma das coisas bonitas é a gente preparar os planos de aula. E uma das coisas que eu aprendi naquele tempo, como uma das características do plano de aula, é que o plano de aula é flexível. E é interessante a gente pensar nisso. Todos os nossos planos, projetos, eles também precisam ser flexíveis, porque senão a gente engessa as coisas, não consegue experimentar a beleza do que nos é proposto pela vida. E a gente pode, não tendo essa flexibilidade, nos perder demais, porque vêm as frustrações, as decepções, porque a vida ela é feita também de imprevistos. E Jesus viveu de forma muito bonita esta flexibilidade. Ele estava aberto a adaptar aquilo que tinha que fazer à realidade, à necessidade das pessoas que rodeavam a ele. No Evangelho de hoje, ele está a pregar. É a sua missão de pregador que está sendo exercida. Porém, diante dos seus olhos estão pessoas com necessidade. Então ele precisa mudar de rota, precisa mudar o rumo. Não dá mais para somente falar, pregar. É preciso de uma ação que vá suprir a necessidade daquelas pessoas que estão diante dos seus olhos, que vai socorrer essas necessidades. Estão com fome e Jesus vê, Jesus sente, Jesus percebe esta fome. Ele é sensível à necessidade daqueles que ali estão. E por conta dessa sua sensibilidade, dessa sua compaixão, ele então muda de rota, ele é flexível no seu projeto, porque agora precisa fazer algo para cuidar das pessoas que ali estão. Então, uma característica bonita é esta flexibilidade no projeto e esta sensibilidade para sentir a necessidade, as dores, os sofrimentos, a fome de quem está diante dele. E ele então recorre, porque ele também é aquele que envolve as pessoas, né? O que é que nós vamos fazer para dar pão a esse povo todo? E de Felipe ele ouve, né? Nem se a gente usasse todo o dinheiro, a gente poderia suprir essa comida
suprir a necessidade dessas pessoas que estão aqui, a gente poderia produzir comida para essas pessoas. Felipe está no âmbito do econômico, do dinheiro. Ele está baseado nesta visão do dinheiro, né? Poderíamos dizer no nosso tempo essa visão capitalista. Porém, Jesus, eles têm uma outra visão. A visão ele é a da partilha, da solidariedade, da caridade. E a presença de Jesus e aqueles com quem Jesus está falando também é movido por essa caridade. E movidos por essa caridade surge uma criança, uma pessoa que tem algum alimento ali para ser partilhado. E é interessante, é um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas da parte de quem informa Jesus isso, vem uma descrença. Mas o que é isso para tanta gente? Eles ainda não acreditam no dom da partilha, mas Jesus acredita. Jesus, ele acredita no dom da partilha, acredita no milagre do amor, acredita que aqueles 5 pães e 2 peixes partilhados, motivados pela partilha, vai fazer o grande milagre de suprir a necessidade das pessoas que ali estão. E eles então fazem com que estes pães eles se multipliquem. Faz com que as pessoas se sensibilizem para partilhar o que têm. E partilhando do que têm, podem comer. O evangelista é claro, eles comem até ficarem saciados. Comeram o que necessitavam. E é bonito a gente ver isto, né? Eles comeram aquilo que precisavam comer. Comeram aquilo que a sua fome estava motivando a comer. Nós não podemos tolher a fome de ninguém. A fome deve ser saciada. E depois de saciar de pão esta fome, é preciso educar sempre para o cuidado, para não desperdiçar, para que a partilha continue a acontecer. Os discípulos depois recolhem os 12 cestos de pães, recolhem aquilo que restou, e isso pode alimentar muito. Certamente, querido irmão, querida irmã, esse evangelho tem muito a nos ensinar. Primeiro nos ensina que nós, assim como Jesus, precisamos ter sensibilidade e que os nossos projetos eles nos ajudem a despertar para olhar para o outro. E mesmo que a gente tenha um caminho a ser trilhado, se necessário for, nós precisamos abandonar este caminho para socorrer aqueles que estão necessitados. A fome do outro deve ser algo que nos inquieta e algo que nos sensibiliza, algo que move as nossas vidas. Depois, querido irmão, querida irmã, é preciso acreditar na partilha muito mais do que acreditar no dinheiro. O dinheiro tem necessidade de estar aí, nós precisamos dele. Mas sem partilha, dinheiro nenhum poderá superar o mal da fome que nós experimentamos no nosso mundo. É preciso investir na partilha. E é preciso fazer com que as pessoas elas se saciem totalmente. Que elas possam experimentar estarem plenamente saciadas. E que nós cuidemos para que o pão que é partilhado, ele não seja desperdiçado. 2 coisas faz com que haja fome no mundo. A primeira é a falta da partilha, a falta de amor. E segundo é o desperdício. O pão que é desperdiçado, que sobra na mesa de alguns, falta na mesa de outros e causa fome e dor. Que nós estejamos atentos, que sensíveis como Jesus estejamos atentos à fome do outro e busquemos de verdade encontrar medidas para superar esta fome, sobretudo educando-nos para a partilha e trabalhando para que projetos que saciem a fome e políticas públicas que respeitem a dignidade do ser humano sejam de verdade colocadas em prática no nosso tempo. Que a graça de Deus nos ajude a viver esta experiência que Jesus nos ensinou a viver. E que a bênção de Deus venha generosa sobre cada um, cada uma. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu gostaria de hoje dar um abraço em cada um e cada uma. Não consigo proximamente dar esse abraço, mas desejo que o calor do meu coração abrace a cada um, a cada uma, e que o calor do coração de Deus inunde a sua vida.